Tá ouvindo essa música aqui? Linda, né? Um groove gostoso, harmonia perfeita, uma voz que te toca. Sabe quem é que tá cantando? A inteligência artificial. Não é qualquer música, é uma releitura de uma canção gospel muito conhecida, uma música que carrega um peso histórico, afetivo e emocional gigante. Uma música que marcou gerações, que foi cantada em cultos, em momentos de dor, de esperança, de fé. E agora, uma máquina recriou isso. Eu mostrei essa música para meu amigo e ele estava encantado, sorrindo, balançando a cabeça no ritmo. Aí eu contei, foi uma inteligência artificial que criou. O sorriso dele congelou. E aquele encanto virou desconfiança. Ele olhou para mim, séries? Isso é assustador. A humanidade vai emburrecer com essa tecnologia. Anota aí o que é que eu tô te falando. E esse vídeo aqui que eu tô fazendo para você nasceu desse diálogo, eu tentando mostrar para ele que a IA é uma ferramenta que potencializa e ele contra-argumentando comigo com medo de que a gente se torne dependente, preguiçoso, burro. E eu sei que essa inquietação não é só dele, é de muita gente e talvez seja a sua também. Porque a pergunta que define a nossa era é exatamente essa. A inteligência artificial é uma ferramenta que nos potencializa ou ela é uma muleta que nos atrofia? E aqui no Brasil, vamos combinar, onde a cultura do jeitinho, do atalho, do levar vantagem é quase um esporte nacional, essa pergunta ela ganha ainda um peso maior. Porque a tentação de usar a inteligência artificial não como ferramenta, mas como muleta para fazer o mínimo, para cortar caminho, ela é gigantesca. E o risco de emburrecer não é só real, ele é potencializado pela nossa cultura. E a ciência ela já está documentando isso. Antes da gente mergulhar nessa discussão, deixa eu te contar por que é que esse tema me toca tão profundamente. Meu nome é Sally Souza e eu sou fisioterapeuta intensivista, doutora, professora e eu passei anos estudando como é que o corpo e a mente funcionam sob pressão extrema. Na UTI, eu via diariamente a diferença entre decisões automáticas e decisões conscientes, entre profissionais que seguiam protocolos cegamente e aqueles que usavam os protocolos como base, mas aplicavam pensamento crítico, intuição e experiência. E sabe qual é a diferença entre os dois? Vidas salvas. E é exatamente essa diferença que estamos enfrentando agora com a IA. Aqui no canal Hábitos com Propósito, eu não falo sobre apenas de produtividade, de hábitos ou de técnicas rápidas. Eu falo de transformação real, aquela que acontece quando você constrói hábitos conscientes, sustentáveis e alinhados com quem você realmente é. E a IA, ela pode ser a maior aliada dessa transformação ou o atalho que te afasta dela. A escolha é sua e começa agora. Você já viu isso aqui acontecer? O estudante que pede para a inteligência artificial, faça uma redação sobre X assunto, e ele vai lá, copia e cola sem ler. O profissional que usa a IA para escrever um relatório e entrega sem revisar. Ou a pessoa que pergunta algo para a IA e aceita a resposta como verdade absoluta, sem questionar a fonte. É como usar a calculadora para somar 2 mais 2. Você desliga o cérebro, você terceiriza o pensamento. E o pior, você acha que está sendo produtivo. E não é só impressão. A ciência ela já está documentando esse fenômeno. Existe um estudo recente da Nature e Human Behavior que analisou 106 experimentos envolvendo colaboração humano e IA em diferentes tarefas. E o resultado ele foi surpreendente. Em média, quando humanos e inteligência artificial trabalhavam juntos, o desempenho era pior do que o melhor resultado entre humano sozinho ou IA sozinha. Sabe por quê? Porque as pessoas elas caem em 2 armadilhas. A primeira armadilha é a dependência excessiva. As pessoas confiavam demais na IA e aceitavam sugestões sem questionar, mesmo quando elas estavam erradas. E a desconfiança excessiva. As pessoas ignoravam completamente as sugestões da IA por medo ou por preconceito da tecnologia. Nos 2 casos, o pensamento crítico ele foi desligado. E aqui está o ponto importante. A IA não causou o problema. A forma como as pessoas interagiram com ela foi que causou o problema. Sabe aquela história do aluno que cola na prova e tira 10? Ele passou, mas não aprendeu nada. A IA, usada do jeito errado, é a cola digital perfeita. Ela te dá a resposta, mas não te dá a compreensão. E sem compreensão você não cresce, você só parece que cresceu. Aqui entra algo fascinante que a neurociência descobriu. O cérebro humano não é um computador.
Enquanto a IA processa informação de uma forma linear, da seguinte forma: entrada de dados, processamento, saída de resultados, o cérebro humano ele funciona de uma maneira completamente diferente. Nós não apenas reagimos aos dados, nós criamos teorias sobre o mundo. Pesquisadores da área de cognição humana descobriram que a IA ela é orientada por dados do passado. Ela aprende com milhões de exemplos e identifica padrões estatísticos. Já o ser humano, ele é orientado por teorias sobre o futuro. Nós criamos hipóteses, testamos, experimentamos e geramos conhecimento novo, mesmo quando os dados ainda não existem. Quer ver um exemplo prático? Quando os irmãos Wright inventaram um avião, não existiam dados que provassem que humanos poderiam voar em máquinas mais pesadas que o ar. Todos os dados da época diziam que era impossível, mas eles tinham uma teoria causal, uma compreensão de aerodinâmica, sustentação e propulsão que os permitiu intervir no mundo e criar algo totalmente novo. A IA jamais teria inventado o avião, porque a IA ela só pode extrapolar do passado, ela não pode imaginar futuros radicalmente diferentes. Só para que vocês entendam, quais são as características inerentes da inteligência natural ou humana e à inteligência artificial, a máquina. A origem da inteligência natural ela é biológica, evolutiva, moldada por experiências e emoções e culturas. Já a inteligência artificial é digital, criada por humanos, baseada em algoritmos e dados. Quanto à consciência e emoção, a inteligência natural possui consciência, subjetividade, sentimentos, empatia e intuição. Já a inteligência artificial não tem nenhuma consciência, nenhuma emoção. Ela simula emoções com base em padrões, mas não as sente. É pura lógica, são dados. Quanto ao porquê, a inteligência humana, ela sempre busca significado e propósito e ela age com base em valores, ética e moral. Já a inteligência artificial, ela simplesmente busca eficiência e otimização e ela executa tarefas sem questionar moralidade ou propósito. Então, se eu fosse dizer quais são os pontos fortes da inteligência natural humana, eu diria que é a flexibilidade, adaptabilidade, pensamento crítico, sabedoria, compreensão do não dito e teoria causal. Já a inteligência artificial, ela tem como ponto forte a velocidade, escala, precisão em tarefas repetitivas e análise de dados em nível sobre-humano. Então, gente, a IA não pensa, ela calcula. Ela não sente a melancolia de uma música. Ela reconhece padrões estatísticos associados à música, que humanos classificam como melancólica. É um feito impressionante de engenharia, não de sentimento. E mais importante, a IA não pode criar o radicalmente novo, ela pode combinar, otimizar, acelerar, mas ela não pode teorizar sobre futuros que ainda não existem nos dados. Mas e se a gente parasse de ver a IA como ameaça e começasse a vê-la como parceira? E se ao invés de perguntar, a inteligência artificial vai me substituir, a gente perguntasse assim, como eu posso utilizar a inteligência artificial para me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Aqui está algo que a pesquisa revelou e que muda tudo. Quando a tarefa envolve criação de conteúdo, a combinação humano-IA gera ganhos significativos. Quando a tarefa envolve decisão, a combinação gera perdas. Por quê? Porque em tarefas criativas como escrever, desenhar, compor, a IA ela funciona como se fosse seu assistente de muitas ideias, expandindo milhões de possibilidades. O humano, ele mantém o controle criativo, ele escolhe, refina, adiciona significado, propósito. Mas em tarefas de decisão, como diagnóstico médico, avaliação de risco, julgamento, as pessoas tendem a delegar o pensamento crítico para a máquina e é aí que mora o perigo. Aqui está uma regra de ouro. Use a IA para escala e use a sua inteligência, a inteligência humana, para significado. A IA ela faz o trabalho pesado, repetitivo, de análise de dados em grande escala. E você dá o contexto. Aplica o pensamento crítico, injeta a criatividade e, o mais importante, decide e dá significado à tarefa.
Os pesquisadores eles descobriram algo revolucionário sobre como humanos e IA processam informações. A IA ela opera com simetria, dados e crença. Ela só pode acreditar no que os dados mostram e suas crenças elas são limitadas pelos padrões do passado. Ela não pode ter uma crença que contradiga os dados que estão disponíveis. Já os humanos, eles operam com assimetria, dados, crença. Podemos acreditar em coisas que os dados ainda não provam. Podemos criar teorias que contradizem o senso comum. Podemos gerar novos dados através de experimentação guiada por nossas teorias. Por exemplo, antes de 1903, todos os dados diziam que humanos não podiam voar em máquinas mais pesadas que o ar. E é aquela história dos irmãos Wright, que tinham a crença além dos dados. Eles experimentaram, falharam, ajustaram e eventualmente criaram novos dados. E provaram sua teoria, que algo pesado poderia voar, e hoje existe o avião. A IA jamais poderia fazer isso, porque ela está presa aos dados existentes. Nós, humanos, podemos transcender os dados. E aí vem a primeira objeção, que foi a que justamente deu o tom da conversa com o meu amigo. A IA vai me deixar preguiçoso e dependente. Ela só vai te deixar preguiçoso e dependente se você usá-la como um atalho para potencializar a sua burrice, por exemplo. Pedir para a IA fazer um texto sobre um assunto, copiar e colar sem ler. Ou usar a IA como resposta final, não como ponto de partida. Ou então, você consumir o resultado final da IA de forma passiva, sem criticar, sem julgar o resultado. O resultado é uma atrofia cognitiva, você perde a capacidade de pensar criticamente. Mas se você usar a inteligência artificial do jeito certo, como uma ferramenta do sábio, você pode usá-la como parceiro de brainstorm, pedir ideias, estruturas, diferentes pontos de vista. Você pode usar a IA para superar o bloqueio da sua página em branco. Peça para ela um rascunho e assuma o controle para refinar. Adicionar sua voz, sua experiência. É como usar o Waze. Ele te dá a melhor rota, mas quem dirige, quem desvia dos buracos e quem decide se você vai parar para tomar um café é você. O resultado é uma expansão cognitiva. Você mantém o músculo do pensamento crítico ativo. Outra objeção é justamente de que a IA vai tirar o meu trabalho, o seu trabalho. Ela só vai tirar o seu trabalho se você for vítima da mudança, ignorar a tecnologia e fingir que ela não existe, e focar apenas nas tarefas que a IA pode automatizar e reclamar da ferramenta, que, em vez de aprender a usá-la. O jeito certo é utilizá-la como o piloto da mudança. Automatize o trivial, humanize o que é essencial e deixe a IA organizar a agenda, transcrever reuniões, formatar planilhas e use o seu tempo para tarefas que exigem empatia, estratégia, liderança, análise, pensamento crítico. Foque nas habilidades humanas. O pensamento crítico, a comunicação, a resolução de problemas complexos, a inteligência emocional, o raciocínio causal, a criação de teorias. A IA ela nunca vai competir com isso. E desenvolva a habilidade de fazer perguntas melhores. A qualidade da sua inteligência, da sua interação com a inteligência artificial depende da qualidade de suas perguntas. E a partir dessas perguntas ou prompts que a gente consegue ter a melhor interação com ela. E aprender a fazer os prompts exige clareza de pensamento, algo que máquina nenhuma tem. Essa meta-análise de 106 estudos revelou um padrão fascinante. Quando é que o humano era melhor que a IA sozinha? Quando a combinação humano e IA gerava ganhos de desempenho. E quando é que a IA era melhor que o humano sozinho? Quando a combinação humano e IA gerava perda de desempenho. Por quê? Porque quando o humano é mais competente, ele sabe quando confiar na IA e quando confiar em si mesmo. Ele usa a IA como ferramenta e não como muleta. Mas quando a IA é mais competente, o humano tende a confiar cegamente ou desconfiar completamente. Nos dois casos, o pensamento crítico é desligado. E qual é a lição? Você precisa ser competente no domínio em que está usando a IA. Não use a IA para substituir conhecimento que você não tem. Você pode usar a IA para amplificar conhecimento que você já possui ou usá-lo como um tutor sábio para te fazer aprender coisas que você ainda não saiba. Mas cuidado, sempre questione as fontes e vá atrás de outras que não só a IA. Agora a gente vai ao que interessa. Como usar a IA de forma eficaz e responsável no dia a dia. E eu vou dar aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, para o estudante você pode utilizar a IA como um tutor socrático digital. Uma forma errada é
Faça uma redação sobre a Revolução Industrial. Sabe qual é o resultado? Copia, cola, tira nota boa, não aprendi nada. A consequência é que você não desenvolveu o pensamento crítico, não criou conexões neurais e não aprendeu de verdade. Agora o jeito certo coloca dessa forma: eu estou estudando. Olá, chat, o que é que você vai falar? Eu estou estudando a Revolução Industrial. Quais foram os 3 impactos menos óbvios e mais surpreendentes desse período na vida das pessoas comuns? A IA ela vai te dar perspectivas que você não tinha considerado. E aí você pode ir se perguntando: isso aqui faz sentido? Quais são as fontes? Existem contra-argumentos? Você vai pegar essas ideias, vai pesquisar mais e vai conectar com o que você já sabe e vai escrever com suas próprias palavras. Você não copiou, você aprendeu. A IA ela foi o trampolim, não a resposta final. E no final das contas você desenvolveu pensamento crítico, capacidade de síntese, conexões neurais duradouras e compreensão profunda do tempo. Agora imagine que você vai usar a IA para a família. Você pode usá-la como assistente de planejamento. A tarefa seria planejar uma viagem em família. Coloca assim: preciso planejar uma viagem de 5 dias para minha família com crianças de 6 e 12 anos. Um orçamento de R$ 5.000 saindo de São Paulo. Sugira 3 destinos no Brasil com roteiro sugerido, atividades para as 2 idades, opções de hospedagem e estimativas de custo. A família ela vai analisar as opções, vai discutir o que mais agrada, vai assistir a vídeos dos locais, considerar as necessidades emocionais de cada membro e vai tomar a decisão final, ajustando o roteiro com suas preferências pessoais. O resultado prático é que planejamento que levaria horas de estresse, ele é acelerado, e a energia da família é gasta na expectativa e na decisão conjunta, não na logística cansativa. A IA ela fez o processamento de dados, a comparação de opções e a organização de informações. O que a família fez foi uma decisão baseada em valores, consideração emocional, personalização e criação de memórias. Agora imagine a IA sendo usada para o trabalhador. Ela pode ser o seu colega de trabalho aumentado. Vamos imaginar um analista de marketing. Ele quer criar uma campanha para algum produto. Ele pode fazer o seguinte: colocar o seguinte prompt na IA: analise esses dados de vendas e feedback de clientes. Ele vai colar os dados e identifique os principais perfis de compradores e suas principais dores. Sugira 5 ângulos de mensagem para a campanha. Aí o analista vai pegar os insights da IA e vai usar o conhecimento dele de mercado, da cultura brasileira, da marca e do momento atual para escolher o ângulo mais promissor. Ele vai refinar com a voz da marca, adicionar a história emocional, considerar o contexto social e criar o conceito visual. O que a IA não pode fazer? Entender o clima cultural do momento, captar nuances emocionais da audiência, prever reações humanas complexas e criar conexão emocional autêntica. Imagine, isso só foi possível porque o analista pegou os insights e adicionou tudo isso. Agora imagine um advogado, ele quer se preparar para um caso. Ele vai fazer uma pesquisa jurídica, por exemplo. Resuma as principais jurisprudências sobre o tema específico nos últimos 5 anos no Tribunal X. Organize os resumos por argumento principal. Ele vai ler os resumos como base, vai pegar esses resumos como base, mas ele vai aplicar a sua experiência para poder construir argumentação, antecipar contra-argumentos, adaptar a estratégia ao juiz específico, considerar o contexto urbano do caso e criar uma narrativa persuasiva. O que a IA não pode fazer? Compreender a psicologia do júri, adaptar-se a mudanças inesperadas na audiência, criar argumentos emocionalmente ressonantes e exercer julgamento ético e complexo. Isso ela não pode fazer. Digamos que agora é um programador que quer desenvolver uma nova funcionalidade. Ele pode escrever da seguinte forma: preciso criar uma função em Python que faça X, Y, Z. Ela deve ser otimizada para performance, gere o código inicial e inclua comentários explicando a lógica. O programador ele não vai copiar cegamente, ele vai revisar linha por linha, vai adaptar a arquitetura do sistema, vai testar exaustivamente, vai refazer
para seguir boas práticas e vai garantir segurança, escalabilidade e considerar os casos extremos que a IA não previu. O que é que a IA não pode fazer nesse caso? Compreender a arquitetura complexa do sistema, prever todos os casos extremos, tomar decisões de trade-off complexas e garantir segurança em contextos específicos. A integração eficaz da IA no cotidiano se resume a um novo hábito mental. Em vez de pedir à IA, faça isso por mim, a gente deve perguntar, me ajude a pensar sobre isso de forma mais profunda. Me ajude a ver por outro ângulo que eu não considerei. Me ajude a encontrar os pontos fracos do meu argumento. Me ajude a organizar essa bagunça de ideias em uma estrutura lógica. Me ajude a transformar essa tarefa chata em algo mais criativo. Quais são as suposições ocultas no meu raciocínio? Que dados eu ainda não tenho, mas preciso buscar? Isso é usar a IA como extensão da sua inteligência, não como substituta. Agora nós vamos falar sobre o elefante branco na sala. A cultura brasileira do jeitinho, do atalho, de levar vantagem. Essa característica cultural que em alguns contextos pode ser criatividade e adaptabilidade, no contexto da IA ela pode ser a nossa ruína, porque a tentação de usar a IA como atalho cognitivo é enorme. E o mercado vai recompensar no curto prazo quem entrega mais rápido usando a IA, mesmo que superficialmente. Mas, no médio e longo prazo, quem é que vai se destacar? Não é quem usa a IA, é quem usa a IA com profundidade, pensamento crítico e propósito. A pesquisa, ela aponta para uma realidade inevitável. Haverá uma divisão de trabalho entre humanos e IA. A IA, ela é excepcionalmente boa em tarefas repetitivas, em processamento computacional intensivo, extrapolação direta de dados passados, reconhecimento de padrões em grande volume, velocidade e escala. Os humanos, eles são excepcionalmente bons em decisões raras e de alto impacto. Raciocínio causal, entender o porquê, criação de teorias sobre o futuro, experimentação direcionada, julgamento ético e moral, compreensão de contexto social e emocional e geração de novidade genuína. A pergunta não é quem é que vai vencer, a pergunta é como vamos colaborar de forma inteligente. Estamos entrando em uma era onde existirão dois tipos de pessoa. Os que usam a IA superficialmente se tornam dependentes, preguiçosos e sim mais burros. E os que usam a IA profundamente e se tornam mais criativos, produtivos e inteligentes. O novo analfabetismo não será não saber usar a IA, será não saber pensar criticamente sobre o que a IA produz, será não compreender as limitações da IA, será não saber quando confiar e questionar. Aqui está o paradoxo mais fascinante. A era da IA pode, paradoxalmente, nos forçar a ser mais humanos do que nunca, porque quanto mais a IA assume tarefas computacionais, mais valiosas se tornam as capacidades exclusivamente humanas, empatia, criatividade genuína, pensamento causal, julgamento ético, sabedoria, intuição, conexão emocional e criação de significado. A IA não está nos substituindo, ela está nos forçando a redescobrir o que nos torna mais humanos. A inteligência artificial não é uma sentença de emburrecimento, ela é um espelho. Ela vai refletir e amplificar o que já existe em você. Para quem busca o atalho, ela vai ser a estrada para mediocridade. Mas para quem busca a maestria, ela vai ser a ferramenta para alcançar novos patamares de criatividade e inteligência. E aqui no Brasil, onde o jeitinho é tentador, essa escolha é ainda mais crítica porque a IA pode ser o atalho que te afasta da excelência ou a ferramenta que te leva à maestria. A diferença está na sua intenção. A pergunta então não é se vamos usar a IA, mas como vamos usar? Você vai ser o passageiro passivo ou o piloto consciente? A escolha de não emburrecer é sua e ela começa agora, na sua próxima interação, na sua próxima pergunta. E sabe o que é mais irônico? Esse roteiro que você está assistindo aqui agora foi criado com a ajuda de uma IA, mas não pela IA. A faísca inicial, a observação, a empatia, o contexto cultural, a voz autoral e o propósito vieram da inteligência humana, dessa cachola aqui. A IA, ela entrou com velocidade, com estruturação, com pesquisa de dados e geração de múltiplas perspectivas.
Esse processo é o antídoto para o emburrecimento. Não se trata de aceitar passivamente o que a máquina entrega, mas de engajar com ela em um diálogo onde eu sou o diretor, o curador, o editor-chefe. A máquina, ela expande a sua capacidade de pensar, mas é você quem pensa. Então, eu vou te dar algumas orientações específicas para que você possa aumentar os benefícios e minimizar os riscos. Faça o seguinte, questione sempre a fonte. De onde é que vem essa informação? Quais são os vieses no dado de treinamento? Use a IA como ponto de partida, nunca como ponto final. Refine, personalize, adicione sua voz a tudo que a IA produz. Desenvolva o hábito de fazer perguntas melhores. A qualidade do prompt vai refletir a qualidade do seu pensamento. Foque em desenvolver habilidades humanas, empatia, pensamento crítico, criatividade, sabedoria, raciocínio causal. Automatize o que é trivial e humanize o essencial. Aprenda continuamente como sobre a IA funciona, os algoritmos, as limitações. Seja competente no domínio antes de usar a IA nele. Use a IA para amplificar conhecimento, não para substituir ignorância. Mantenha o músculo do pensamento crítico ativo. Sempre revise, questione e valide o que a IA produz. Use a IA para criar a simetria dados-crença. Deixa ela te mostrar os dados, mas você cria as teorias sobre o futuro. E, por favor, não faça isso aqui. Copiar e colar sem ler, revisar ou compreender, aceitar todas as respostas que a IA te dá como verdade absoluta ou usar a IA para fazer o mínimo. Isso é o atalho para a mediocridade. Ignorar tecnologia, fingir que ela não existe, também não vai proteger você. Terceirizar seu pensamento. A IA ela deve expandir sua mente, não substituir. Focar apenas em velocidade, profundidade e qualidade importam mais. Esquecer que a IA não tem consciência ética ou propósito. Essas são responsabilidades humanas. Usar a IA em domínios onde você não tem competência, isso leva à dependência cega. E confiar cegamente ou desconfiar completamente, ambos desligam o pensamento crítico. Cair no jeitinho brasileiro com a IA. O atalho cognitivo hoje é a incompetência de amanhã. E se você chegou até aqui, você não é uma pessoa comum, você não está buscando atalhos. Você está buscando transformação real e eu tenho uma proposta para você. Nos próximos 7 dias, faça o seguinte experimento. Toda vez que você for usar uma IA, seja o ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, qualquer um, pause antes de enviar e faça a seguinte pergunta. Essa pergunta que eu estou fazendo, esse prompt que eu estou colocando aqui, eu estou pedindo para a IA fazer por mim ou pensar comigo? Eu tenho competência nesse domínio ou estou só terceirizando minha ignorância? Eu vou revisar criticamente o resultado ou vou aceitar passivamente? Se a resposta for fazer por mim, terceirizando a ignorância, ou aceitar passivamente, reescreva seu prompt. Reescreva sua pergunta. Transforme-a numa pergunta que expande o seu pensamento, não que o substitui. E se você quer ir mais fundo nessa jornada, de forma consciente e transformadora, se inscreve no canal, ative o sininho, porque nós vamos explorar muito mais sobre como construir hábitos inteligentes na era da IA. E eu deixei um presentinho para você. Baixa um guia gratuito de prompts transformadores. O link também está na descrição. É um material prático com exemplos de como fazer perguntas que expandem sua inteligência, não que a substitui. E deixa eu te fazer uma última pergunta. Daqui a 5 anos, você quer ser a pessoa que foi substituída pela IA ou a pessoa que usou a IA para se transformar em alguém insubstituível? A escolha é sua e ela começa agora. Nos vemos por aí em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!